Afinal de contas, inteligência artificial vai acabar com os devs? Se você faz parte da bolha dev, você já ouviu essa pergunta várias vezes. E talvez pode ser até um pesadelo que você tenha diariamente para entender, será que amanhã eu tenho um emprego ou será que amanhã a IA já tomou ele de mim? Bom, nesse vídeo eu quero te convidar a entender uma outra perspectiva. Por quê? Quando a gente vem dessa fase, dessa onda de afirmações de que a IA vai substituir o dev, é sempre assim. Alguém fala que a IA vai substituir, sim, e aí passa um pouco tempo, a gente entende que não. Na verdade, ainda não. Talvez sim, talvez ainda não. Sempre tem um porém. Ah, dessa vez o Cloud 3.7 com certeza vai substituir o dev. E daí você vê no dia seguinte, tá, mas ainda não. Porque precisa de alguém para saber estruturar, escalar a aplicação e tudo mais. Então, hoje eu quero te convidar a entender um outro caminho. E você vai entender que talvez seja a resposta definitiva para você que ainda tem dúvida se a IA vai substituir o dev ou não. Então, se a gente vai por esse caminho do não, nós temos aqui essa afirmação que basicamente todos os CEOs ou grandes CEOs das empresas de tecnologia têm dito, que é, em 2025, 90% do código será escrito por inteligência artificial. E para mim isso é um fato, eu concordo 100% com isso daqui. Talvez até mais do que 90% do código. Empresas como a Y Combinator, uma grande aceleradora de startups americana, ela já falou que a maioria das startups que estão chegando para a carteira dela agora já tem 95% da code base gerada por inteligência artificial. Então, fato, beleza? Mas calma, isso não é o fim dos devs, galera. É só o começo. Vem comigo que eu te explico. Provavelmente, para você que acha que é o fim dos devs, é porque você está olhando de uma perspectiva errada. Analisando dessa perspectiva que eu quero te apresentar aqui, sua cabeça vai mudar. Em 2024, vamos considerar que essa era a nossa bolha dev, de pessoas que sabiam desenvolver software e que conseguiam colocar aplicações como essa aqui que eu estou usando agora em produção, beleza? Tem toda uma curva de aprendizado, pelo menos um bootcamp ou uma faculdade, entender de um framework, conseguir conciliar back-end, front-end e colocar uma aplicação no ar. Legal? Mas, esse ano de 2025, isso se tornou muito mais democrático. Se a gente usa uma ferramenta como Lovable, como Bolt, V0, a gente não precisa saber nada de fundamentos de desenvolvimento de software para colocar um software no ar, para desenvolver código. E aí, essa bolha dev, ela aumenta significativamente a partir do momento que qualquer pessoa com um teclado consegue pedir a inteligência artificial para criar a sua ideia. Legal? Então essa perspectiva aumenta, porque a barreira de entrada é menor. Com isso, esse tamanho dessa bolha nova agora permite essa afirmação ser verdade, porque a partir de agora, a maior parte das pessoas que estão criando código com inteligência artificial. Logo, é justo falar que 90% do código vai ser criado com inteligência artificial. Porque, além dessas pessoas que entraram nessa bolha dev em 2025, os devs da bolha de 2024 também utilizam inteligência artificial para desenvolver. Funciona assim: eu tenho uma ideia, preciso colocar ela em prática. Eu já sei o que eu vou fazer. Quando eu tenho um botão na tela, eu já sei o que eu preciso fazer no código para aquele botão ficar pronto. Já que eu já sei o que fazer, por que não pedir a inteligência artificial para adiantar esse caminho para mim? Então, todo mundo usa inteligência artificial, é justo assumir isso. Agora, eu quero que você entenda comigo o seguinte. Primeiro, não é o fim dos devs. É o oposto. Nunca antes na história, tantas pessoas conseguiram desenvolver software. Nunca antes. E a prova disso é que a Lovable teve um incidente no dia 2 de janeiro e foi um dos incidentes mais bizarros que eu já vi até agora nesse mundo de vibe coding, de geração de código com inteligência artificial. Basicamente, em resumo, né, aqui tem um pouco da descrição do que aconteceu, mas basicamente o GitHub travou a Lovable de criar qualquer novo repositório dentro do GitHub. E o motivo? O motivo é que eles estavam criando muitos repositórios diariamente. Para ter uma ideia do número, é mais de 20 mil novos projetos criados usando a Lovable diariamente. Você tem noção do que é criar 20 mil novos repositórios do GitHub diariamente somente pela Lovable? Então, sim,
existem muitos novos projetos sendo criados, claro, pela facilidade que ferramentas como a Lovable, a Bolt, a V0, todas elas possibilitam essa ideia do Vibe Coding. Agora, o Vibe Coding é seu amigo. Por que ele é seu amigo? Para você que é parte da bolha dev e para você que está entrando nessa bolha agora. Se tem mais gente gerando código, mais MVPs e startups estão entrando no mercado. Está mais democrático. Se está mais democrático, quem é que vai estruturar e organizar o código quando ele precisar escalar e performar? Quando receber um investimento, um aporte? Bom, o Dev 2.4, o Dev da bolha de 2024, que é o Dev que aprendeu algoritmo de estrutura de dados, que sabe e entende de frameworks JavaScript, cada dia sai um novo, que é o Dev que sabe desenvolver software independente de ter inteligência artificial ou não. Agora, as oportunidades que a gente tem para o Dev 2.5, que é dessa nova bolha Dev, são desenvolver e prototipar rapidamente, criar startups literalmente da noite para o dia ou do dia para a noite, independência de investimento, você não precisa de uma rodada de investimento, seja ela investidor anjo, seed, pré-seed, para contratar um time técnico e desenvolver sua aplicação, seu MVP. Você consegue desenvolver vários projetos em paralelo. Se você tem 5 ideias, abre cada aba uma ideia e pede o Lovable ou pede o Bolt para gerar as ideias para você. Então, para o Dev 2.5, a pessoa que nunca desenvolveu código na vida dela, ela já consegue fazer isso tudo aqui. Isso é Vibe Coding. Agora, para o Dev 2.4, vamos colocar aí o Dev raiz, a gente tem todas as oportunidades que o Dev 2.5 tem, mas ele também tem o conhecimento que o Dev 2.4 tinha. Ele sabe o algoritmo de estrutura de dados, ele sabe ou deveria saber desenvolver aplicações com foco em performance e escalabilidade. Ou seja, está muito melhor para o Dev 2.4. Concorda comigo? Ele tem mais oportunidades porque o Dev 2.5 vai gerar mais oportunidades do mercado e ele tem a oportunidade de também colocar as oportunidades dele no mercado. Então, com isso, galera, a gente vem para esse conceito de Vibe Coders, que é toda essa nova bolha Dev 2.5, que na minha perspectiva só aumenta o número de devs no mercado. A diferença é que a gente democratiza, diminui a barreira de entrada e, claro, não dá para esperar de um dev Vibe Coder a mesma entrega que um dev experiente teria. Não dá para esperar de um dev que pediu a IA para gerar o código a mesma experiência de um cara que consegue fazer o código que a IA gera. É bem diferente, mas são propostas diferentes. Você não vai simplesmente pedir a IA para gerar um código, colocar em produção e nunca mais mexer nele. Você vai precisar de alguém para dar manutenção, para corrigir bug, para fazer atualização de pacotes e assim por diante. Então, a gente tem um mercado totalmente novo, cheio de oportunidades e que não, definitivamente, a IA não vai substituir o Dev. Beleza? Dito isso, galera, eu te convido a fazer parte da minha comunidade Vibe Coders Academy, onde a gente aborda inteligência artificial, desenvolvimento Vibe Coding com pragmatismo, sem emoção, sem histeria. Beleza? Tamo junto.